Fala aí, Marcelo. Bom dia. Hare Krishna. Os preparos aqui para começar a leitura de hoje do Srimad Bhagavatam. Bom, tudo mais ou menos pronto. Então vamos lá, sexta-feira. Valeu, obrigado, Marcelo, por já dar logo essa dica para a gente já dar início, ok? Eu vou dar início, o pessoal vai chegando, você já está aí na conexão. Muito bom, muito bom. Então, Suzy Salvador, também seja bem-vinda. E todo mundo mais que estiver se conectando, que agora eu dou início à leitura do Srimad Bhagavatam, nessa sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Eu vou estar lendo o terceiro canto, capítulo 13, verso número 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamnudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, bem-vindo vocês que já se conectaram. Haridarshana, minhas reverências também. Hare Krishna. Vamos lá, verso número 11 do capítulo 3, aliás, do canto 3, capítulo 13, o aparecimento do Senhor Varaha. Satam nasyan apatyani sadrishanyatmano gunaihi utpadyat sasha dharmenya ganjagyai purusham yaja. Saha, portanto, este filho obediente. Tuam, como tu és, Asyam, em seu, Apatyani, filhos Sadrishani, igualmente qualificados. Atmanaha, de ti, Gunaihi, com as características, Utpadya, tendo gerado, Shasa, governa, Dharmena, com base nos princípios do serviço devocional, Gam, o mundo, Jagyaihi, através de sacrifícios, Purusham, a suprema personalidade de Deus, Yaja, adora. Fala Marcos Hahnemann, bem-vindo aí, minhas reverências também, glórias a Srila Prabhupada. Leandro Silvestre, presente aqui com a gente também, o Diogo Poser. Vamos lá, todos sejam bem-vindos, para que a gente possa aí tentar extrair o máximo de néctar possível desse verso de hoje aqui, desse Shloka. Você que chegou agora, eu estou no terceiro canto, capítulo 13, intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha, e é o verso número 11. Então eu vou ler agora a tradução e depois o significado, ou seja, os comentários dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada.
uma vez que és meu filho muito obediente, peço-te para gerar filhos qualificados como tu no ventre de tua esposa. Governa o mundo de acordo com os princípios do serviço devocional à suprema personalidade de Deus. E desse modo, adora o Senhor através de execuções de Jagya. Jagya, sacrifício. Então nós temos aqui o Senhor Brahma que está falando para Manu, o pai da humanidade, um dos progenitores. Vamos lá então agora ao significado. O propósito da criação material de Brahma é claramente descrito aqui. Esse já é um ponto filosófico assim de grande relevância. A compreensão acerca de qual é a finalidade desse plano de existência material. Depois vamos debater um pouco sobre isso. Já aproveito para estimular você que está aí acompanhando essa leitura de hoje a também meditar sobre isso e trazer suas impressões, para que a gente possa aqui fazer um debate bem legal, numa via de mão dupla, onde eu estou aqui como facilitador, lendo o shloka, a tradução de Prabhupada, o significado, e você também vai internalizando e trocando comigo as suas impressões. Fique à vontade também para trazer perguntas, enfim, todo tipo de manifestação é sempre muito bem-vinda, tá bom? Os comentários, como eu sempre gosto de enfatizar, eles são muito relevantes, agregam muito nos nossos debates aqui. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto que fica assim evidenciado, né? Em relação qual é a finalidade desse plano de existência material. Por que que existe tudo isso? Entendeu? Então, continuando, todo ser humano deve gerar bons filhos no ventre de sua esposa como um sacrifício para o propósito da adoração à suprema personalidade de Deus em serviço devocional. Outro ponto filosófico muito importante que fala sobre a geração de filhos e a qualificação com que se deve agir para este fim e que vai naturalmente repercutir diretamente na alma que vai ser atraída para um ventre materno, tá? Depois a gente discorre um pouco mais sobre isso, você também já fica convidado a trazer suas impressões. No Vishnu Purana 3.8.9 declara-se Varnashramaccharavata Purushena Parapumam Vishnur Aradhyate Panta Nanyatat Toshakaranam. A tradução agora, abre aspas, pode-se adorar a suprema personalidade de Deus, Vishnu, através do desempenho adequado dos princípios de Varna e Ashrama. Não há outra alternativa para apaziguar o Senhor além da execução dos princípios do sistema Varnashrama. Outra questão também muito importante, que vamos também debater, condição, situação social e espiritual de cada entidade viva. Isso tem que estar muito bem delineado. A pessoa tem que estar muito bem inserida dentro de um Varna, uma condição social, e de um Ashrama, um viés espiritual, entendeu? Com metas espirituais para o progresso nessa jornada da existência material. E o Varnashram Dharma, ele é um elemento científico que é estabelecido pela própria suprema personalidade de Deus para permitir que nós, almas que estamos aqui nesse mundo, tá? Almas condicionadas, possamos gradualmente nos estabelecer numa busca espiritual e no gradual desenvolvimento nesse caminho. Continuando, a adoração a Vishnu é a meta última da vida humana.
Aqueles que tomam a licença da vida de casado para o gozo dos sentidos também devem aceitar a responsabilidade de satisfazer a suprema personalidade de Deus, Vishnu. E a primeira pedra fundamental neste processo é o sistema Varnashrama Dharma. Varnashrama Dharma é a instituição sistemática para se avançar na adoração a Vishnu. Contudo, se alguém ocupa-se diretamente no processo do serviço devocional à suprema personalidade de Deus, talvez não seja necessário submeter-se ao sistema disciplinar de Varnashrama Dharma. Os outros filhos de Brahma, os Kumaras, ocuparam-se diretamente em serviço devocional e, assim, não tiveram necessidade de executar os princípios de Varnashrama Dharma. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia, Marcelo Araújo, Niraj Malvi, Taruns, Graziele Gomes, Chama Sundara, Devidasi, seja muito bem-vinda também. Vamos lá então tentar comentar um pouquinho e lembrando, conforme eu já falei, né, eu convido vocês a trazerem suas impressões para que a gente possa estabelecer aqui um debate bem interessante para benefício de todos nós, né, extraindo o máximo de conhecimento, de percepções desse verso que eu li agora do Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 13, intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha. Foi o verso número 11 que eu li. Bem-vindo também você, Siddhartha Tamal Taru. Então vamos lá. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Sirupa Sanatana Bhattaragunata Sidiva Gopal Bhatta Dasaragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, verso 11 desse capítulo 13 do terceiro canto fala o seguinte: Saton Nasyan Apatyani Sadrishanyatmano Gunaihi Utpadya Sadarmena Ganjagyai Purushan Yaja. A tradução: uma vez que és meu filho muito obediente, peço-te para gerar filhos qualificados como tu, no ventre de tua esposa. Governa o mundo de acordo com os princípios do serviço devocional à suprema personalidade de Deus, e desse modo adora o Senhor através de execuções de Jagya. Mano, o pai da humanidade. Nós temos aqui, então, um diálogo, né, que está acontecendo aqui, é o próprio Senhor Brahma, que está se dirigindo a Manu, pai da humanidade. Lá no verso 9, iniciou-se essa fala do Senhor Brahma, onde ele fala: o Senhor Brahma disse, meu querido filho, ó Senhor do mundo, estou muito satisfeito contigo e desejo todas as bênçãos, tanto para ti quanto para tua esposa. Tens te rendido a mim sem reservas, de todo o coração, seguindo minhas instruções. Aqui a gente já tem nessa fala do Senhor Brahma a percepção de um princípio, né? Um princípio de sucessão discipular mesmo, né? O Senhor Brahma como o elemento ali preponderante, principal da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que é uma linha de sucessão discipular que inicia-se lá com o próprio Senhor Brahma, que recebe todo o conhecimento védico. E desse modo ele fica encarregado de criar toda a natureza material, todo o universo material, planetas, seres, habitar todos esses planetas, enfim. E aí ele
ele gera seus filhos e os incumbe nessa tarefa de popular o mundo, tá? Então, e aí você vê que ele já está se dirigindo a Mano de uma forma reconhecendo que Mano está acatando a sua orientação. E esse é um ponto bastante relevante, muito importante para aqueles que querem, tá, tirar o melhor proveito possível da existência material dentro do viés da espiritualidade, que é você aproximar-se de um mestre espiritual, indagar-lhe filosoficamente, render-lhe serviço, ciente de que esse mestre espiritual, porque ele é um tattva darshanaha, ele já viu a verdade, ele já teve esse darshana, essa percepção da realidade, de qual é a meta da vida. Ele já entendeu o mecanismo do mundo material e ele sabe qual é a meta da existência material. E, portanto, ele age dentro de princípios e valores espirituais e, consequentemente, está qualificado para orientar seus discípulos nessa trajetória, nessa jornada. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti tegyanam. O mestre espiritual, porque ele tem o conhecimento, ele pode transmitir o conhecimento. Gyaninas tattva darshanaha, porque ele já viu a verdade, ele já obteve esse conhecimento e ele pratica esse conhecimento. Então, ele está habilitado para isso. Então, esse é um ponto legal, bastante importante. E nós estamos aqui rendidos a Srila Prabhupada, quando estamos nos bebendo do néctar dos seus significados, e também todos nós que temos o mestre espiritual, que normalmente é um discípulo de Prabhupada, que também nos orienta nessa caminhada, né? Então todos esses são os Siksha Gurus, claro, também atuam na condição de gurus iniciadores, não só orientadores, mas enfim, esse é o princípio fundamental de vida espiritual. A gente está conectado com a sucessão discipular. Então Brahma aqui está se referindo, ele está se dirigindo a Mano, reconhecendo essa qualificação de Mano, o pai da humanidade, pelo fato de que ele está ali humilde, entendeu? Rendido às orientações do Senhor Brahma. Aí o Senhor Brahma fala depois no verso 10, ó herói, teu exemplo condiz inteiramente com a atitude de um filho na relação com seu pai. Esta espécie de adoração ao superior é necessária. Uma pessoa que está além do limite da inveja e que é sã, aceita a ordem de seu pai com grande deleite e a executa com máximo empenho. Então, quer dizer, aqui, olha que interessante, uma correlação da relação de pai e filhos e também do guru com os seus filhos, entre aspas. Sim. Então, fala, meu querido Sanatana Dharma, seja bem-vindo. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Você e esse seu utsaha, todo o seu entusiasmo que muito nos ilumina, nos contagia. Então aí vamos para o verso 11, que é o que eu li, né? Então, Brahma se dirigindo-se, continuando, né? Continua se dirigindo a Manu e fala, uma vez que és meu filho muito obediente, peço-te para gerar filhos qualificados como tu no ventre de tua esposa. Aí esse é um primeiro ponto que tem bastante relevância, conforme eu mencionei logo na abertura da leitura, que é essa questão da qualidade de uma entidade viva, de uma alma espiritual, que é atraída para esse mundo através do intercurso sexual de um casal. Qualidade é essa, qualificação é essa que está diretamente ligada ao grau de evolução do casal e também a forma com que interagem durante o intercurso sexual.
É interessante que lá na Bhagavad Gita, Krishna fala, né, que eu sou o sexo dentro dos princípios da religião. Esse é um assunto que meia volta ele vem à tona aqui no Srimad Bhagavatam. Inclusive, nesse terceiro canto, em vários significados, esse ponto filosófico ele é apresentado. Essa questão, né, de que quando se age com os olhos abertos para a realidade, tá? Como sempre fala esse jargão que Purusharthaya Swami utiliza muito, que eu também gosto de utilizar, com os olhos abertos para a realidade, compreende-se a nossa natureza, qual é a nossa função, quem somos nós, né? E a gente entende a dinâmica desse mundo e a finalidade desse mundo. Qual é a finalidade desse mundo? E entendendo que esse mundo é como uma escola, onde as almas que se encontram condicionadas, presas ao samsara, ao ciclo de nascimentos e morte, elas têm a oportunidade, né, compreendendo exatamente a escola da vida, para que se destina, qual é a graduação que nós devemos obter dentro da escola da vida. É a credencial do serviço devocional à suprema personalidade de Deus. Então, quando se entende isso, se entende que, imaginem, né, o poder do intercurso sexual como uma atividade espiritual, quando é praticada nessa concepção, né, que tem o poder de atrair uma alma para esse mundo. Imaginem, um ser vem para esse mundo através dessa atividade. Então, a importância de se desenvolver gradualmente, compreensão acerca disso e se ajustar a nossa vida dentro dessa percepção. Isso não é fácil, obviamente, porque todos nós a gente vem de nascimentos e vidas completamente embotados dentro do conceito de que a vida é para desfrutar, gratificação dos sentidos. Então, essa é uma mudança de paradigma que vai exigir um empreendimento gradual, objetivo, para esclarecimento, remoção do véu de Maia, para que se compreenda a importância de tudo, de todas as nossas condutas. E, claro, a conduta que está relacionada com a geração de filhos. Um problema de Kali Yuga a gente sabe que é a quarta era que é bastante... A consciência da humanidade ela está muito densa, muito atrelada à gratificação dos sentidos. Então, a prole indesejada, ela é uma realidade de Kali Yuga, não é? Por quê? Porque são seres que estão vindo, que são gerados sem um planejamento, devido cuidado, compreensão do poder que a atividade sexual tem para ser utilizado para o devido fim de trazer uma alma. Então, ou seja, voltando ao ponto, né, assim, resumindo, em Kali Yuga, porque as pessoas estão muito mal orientadas e agem muito no impulso da mente para a gratificação dos sentidos, onde a atividade sexual ela é prazerosa porque satisfaz os 6 sentidos simultaneamente, não é verdade? Os 5 grosseiros e a mente. Então, as almas que são atraídas para esse ambiente que nós nos encontramos agora, em Kali Yuga, elas são de muito baixo grau de consciência, em geral. Tá? Em geral é assim. Claro que o Senhor Supremo ele sempre está buscando nos oferecer boias de salvação, enviando seres de luz, né? Pessoas com já um grau de consciência elevado, para que possam ingressar nesse grande movimento de Sankirtana, fazerem parte da missão de Srila Prabhupada, para permitir que mais e mais pessoas sejam direcionadas num caminho de auspiciosidade, de espiritualidade, entendeu? Mas o fato é esse, entendeu? A gente tem que ter bastante compreensão
da importância da atividade sexual como um elemento que tem o poder de trazer uma alma, e que essa alma ela pode ser de um grande quilate, né, de uma grande qualificação, quando existe o cuidado por parte dos pais que agem com essa intenção até, né? Em serviço devocional. Vamos ter um filho que seja uma grande alma. E aí os Vedas, eles apresentam o que se chama de Garbhadana Samskara, que são ritos, né, condutas, uma disciplina pré-concepção, pré-atividade sexual, que prepara o casal para o ato em si, entendeu? Existe toda uma orientação com essa finalidade, para a geração de filhos. Então aí se caracteriza o quê? Que o casal está agindo em serviço devocional até mesmo para a geração de filhos. E é exatamente isso aqui que o Senhor Brahma está falando para Manu, né? Peço-te para gerar filhos qualificados, como tu, no ventre de tua esposa. Então esse é um ponto bastante importante que fica aqui, então, essa observação, tá? Fala aí, Otávio Daniel, seja bem-vindo. Hare Krishna, Salvador Filho, Alessandra Ferreira, Alanis Bolívar, Vrin Rezende, Bhagavati Devidasi, Hare Krishna. Vamos lá então, vamos continuar aqui agora. Sim, a questão do Varna e Ashram, né, que é uma instituição, como o Prabhupada denomina aqui no seu significado, que é também absolutamente estabelecida pela própria Suprema Personalidade de Deus. A gente sabe, aqui já temos um comentário bem interessante de Haridarshana, eu vou concluir aqui essa minha linha de raciocínio e vou também chegar aí, tá bom? Então, a gente sabe que os Vedas em si são um manual de instruções deixados pela Suprema Personalidade de Deus para possibilitar que a gente que está nesse mundo aqui, perdido no mundo material, como náufragos, né, no grande oceano da existência material, a gente possa se socorrer desse conhecimento para dar a devida direção na nossa vida, que é a direção no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Mas esse manual de instruções que são os Vedas, eles oferecem alguns caminhos, né? O Pravriti Marga, Nivriti Marga. O Pravriti Marga é através de rituais védicos, né? Que a pessoa vai tentando assim acessar patamares mais elevados e até mesmo atingir planetas superiores através do processo de reencarnação, tá? É um método que está prescrito nos Vedas. Mas, claro, Nivriti Marga já é um outro tipo de procedimento onde já se renuncia essa busca por crescimento também, em última análise, material. Porque, de uma certa forma, o Pravriti Marga é um caminho que nos qualifica materialmente. Imagine, até a gente chegar em nascimentos em planetas superiores, até chegar lá em Brahma Loka, e no momento da devastação, a gente é então transferido para os Vaikunthas. Mas essa não é a meta mais elevada. A meta mais elevada que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio revelar, e Prabhupada, como a ponta de lança na missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ofereceu a toda a sociedade humana, né, na forma de todos os seus livros, né, o verdadeiro objetivo, que é o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, o que pode nos capacitar até mesmo a uma transferência para Goloka Vrindavana, né, e que também não deve nem ser exatamente uma meta para nós, mas meramente estabelecermos a nossa vida dentro do princípio do serviço devocional, aonde quer que Krishna queira nos colocar. Esse é o objetivo de um Uttama Adhikari. Essa é a consciência de um devoto do mais alto quilate. Ele sequer almeja alguma coisa, ele quer simplesmente servir Krishna
e Krishna, delega aí, delibera para onde você vai me colocar. Só me deixa conectado com o seu serviço devocional. Mas enfim, então esse é diferente, esse serviço devocional à suprema personalidade de Deus, esse sim é o objetivo mais elevado que pode se alcançar na vida, através da vida humana, tá? Então, deixa eu aproveitar para fazer aqui, observar alguns comentários. O primeiro de Haridarshana. Fala aí, Salvador Filho 67, bom dia para você também, muito legal que você está em Aracaju, lá em Sergipe, seja bem-vindo, tá bom? E aqui o Haridarshana comentou, Vyasadeva, antes de se ocupar no Apadharma, gerar urgentemente um herdeiro Kuru, instruiu Srimati Satyavati. Cadê? Peraí, que saiu daqui. Instruiu Srimati Satyavati que a consciência dos geradores determina a qualidade da consciência da progenie. Aí tem aqui mais um pedacinho, peraí. Infelizmente, devido à insistência de Satyavati, o primeiro resultado foi inauspicioso com a chegada de Dhritarashtra. Boa observação. Você vê lá no início, né, do Mahabharata, tem esse episódio em que já se demonstra sobre os cuidados durante a geração, né, de filhos. Tá? Depois tem um comentário aqui da querida Shamasundara. Deixa eu acessar aqui, peraí. Ouvi certa vez em uma aula que as grandes almas fazem fila para nascer no ventre de uma devota. Disse que os semideuses estão fazendo fila para nascer aqui nessa Kali Yuga, na qual nós nos encontramos agora, devido ao fato de que, nessa Kali Yuga especificamente, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio e estabeleceu o Harinama Sankirtana Jagya, que é exatamente porque em Kali Yuga, as Kali Yugas, nem toda Kali Yuga Chaitanya Mahaprabhu vem, tá? Normalmente, nas Kali Yugas vem Gaura Narayana. Então não é Chaitanya Mahaprabhu. E somente com a vinda de Chaitanya Mahaprabhu é que ele revela o humor de Goloka Vrindavana, o humor da relação de Radha e Krishna, e que permite então que através do sistema, né, da disciplina do Sadhana Bhakti, do Vaidhi Bhakti, com essa consciência voltada para o estabelecimento da nossa conexão com a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, Radha e Krishna, através de atitude amorosa, serviço devocional amoroso, isso pode nos credenciar a criar um link com esse ambiente, com esse... emoldurarmos a nossa vida sob a influência de Yoga Maya. E aí pronto, ficar aos cuidados de Krishna, de Radha e Krishna. Então, por isso, então os semideuses, que são devotos, mas que ainda têm desejos materiais, eles sabendo do advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então eles ficam desejosos de poder nascer nessa Kali Yuga que Chaitanya Mahaprabhu veio, para que eles possam também integrar, né, fazerem parte do Harinama Sankirtana Jagya. Isso é bem falado aqui no Srimad Bhagavatam. Obrigado aí por sua contribuição, Shamasundara, Haridarshana também. Então vamos lá. E aqui temos também o Otávio. No Srimad Bhagavatam 1.4.25 há também a explicação do que vem a ser os duas vezes nascidos.
E o Haridashna comenta, o caminho para Vrita é arriscado, não há garantia precisa. Que legal, muitos comentários pertinentes que vão exatamente... E aí o Otávio comenta ainda, Maya se prostra ao devoto puro, concedendo-lhe a liberação. Mas este, aspas, o devoto puro, fecha aspas, não se preocupa com a liberação, pois apenas quer servir Krishna. Ok, exatamente. Esse é o ponto. Esse é um grau de renúncia, né? O devoto que tem essa consciência, que age dentro dessa consciência, realmente é um devoto de alto quilate, completamente desapegado. Ele já superou o medo da morte, o medo da perda da forma humana, né? Que é a verdade, é o grande temor de um transcendentalista. Ele já está, enfim, ele não tem mais as ansiedades da vida. Então ele está completamente ali inserido dentro dos princípios do serviço devocional, ainda que submetido ao sadhana bhakti. A pessoa já pode, né, os sintomas do serviço devocional, eles são tão assim poderosos que a pessoa já vai tendo aquela convicção, né, sentindo o poder da conexão dela com o Senhor Supremo através desse serviço devocional. Então ela sente auspiciosidade, né, subhadha, né, ela sente primeiro o kleshagni, né, que são características do serviço devocional. Ela sente alívio das misérias materiais. Né? Kleshagni, subhadha, a vida dela se torna auspiciosa. Moksha Labhuta Kriti, ela desdenha até mesmo da liberação, dessa liberação. Ela quer servir Krishna, como aqui o Otávio comentou, né, sobre no Srimad Bhagavatam 1.4.25, que explica-se... Ah, não, perdão, aí é o 2 vezes nascido, vou chegar aí. Mas a questão de que Maya se prostra diante do devoto, porque o devoto está... E Maya, claro, é uma devota de Krishna também. Quando ela percebe o devoto com essa determinação, com essa consciência, então ela reverencia o devoto. Né? Então, o devoto desdenha até mesmo da liberação, entendeu? Impessoal. E depois, Chandra Sudurlabha é uma condição raríssima de existência. Chandra Ananda Visheshatma, a pessoa fica completamente bem-aventurada, né? E finalmente Sri Krishna Karshini, a pessoa ela conquista Krishna, ela atrai Krishna, entendeu? Então esses são assim os sintomas, né, as características do serviço devocional, o poder do serviço devocional. Então, aqui o Marcos Hahnemann também comenta, havia um desafio no movimento Hare Krishna, de que poderíamos experimentar alegria nessa ciência espiritual, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e, deixa eu ver aqui o complemento, durante 7 dias. O Jagya. Saptaha Jagya, que nem um Saptaha Jagya, né, que ao longo de 7 dias a gente recitar todo o Srimad Bhagavatam, tal qual Parikshit Maharaj fez, né, ouvindo o Srimad Bhagavatam ao longo de 7 dias. Bom, mas esse é outro papo. Mas obrigado por sua contribuição também, Marcos Hahnemann. Mas o fato é esse, né? Então, Krishna, ele deixa todo um conhecimento, uma disciplina, uma forma, diferentes maneiras que a gente pode ir galgando, né? Gradualmente, levando o nosso patamar existencial, tá? Agora, o grande, assim, benefício mesmo é quando a gente entende a ciência do serviço devocional e, consequentemente, através da guia de Srila Prabhupada e daqueles devotos Prabhupada Nugas que estão seguindo Srila Prabhupada também, o exemplo dessas grandes almas, nós vamos então também conduzindo as nossas vidas abalizada pelo serviço devocional, purificando o nosso coração, purificando nossa mente, seguindo toda a disciplina do Sadhana Bhakti e, sobretudo, ouvindo as escrituras com regularidade,
para que a gente possa manter a nossa inteligência irrigada, conectada, com a sintonia fina, né? Wi-Fi poderoso, tá? Para lá de 5G, para lá de, enfim, né? De Navadvipa e, consequentemente, orientados por todo esse conhecimento, entendeu? E, claro, né? A prática regular do cantar do Mahamantra Hare Krishna, como o Marcos Hahnemann aqui mencionou, e que é muito importante como o agente purificador, né? O remedinho de Kali Yuga para nós esquecidos de Krishna, que possamos nos lembrar da suprema personalidade de Deus, desvendar qual é a nossa identidade, a nossa posição constitucional como partes integrantes de Krishna, servos amorosos de Deus, e servi-lo amorosamente para satisfazê-lo, né? Para o prazer daquele que é o Bhoktaran Jagyatapasan. Né? Krishna, ele é o Bhoktaran, ele é o desfrutador último de todos os sacrifícios e todas as austeridades, né? Jagyatapasan, né? E ele não é só isso, não. Ele é Sarvaloka Maheshwaram. Ele é o grande controlador de todos os planos de existência, né? E agora ele é Suridan Sarvabhutana, é o bem-querente de todas as entidades vivas. Então, entendendo isso, né, essa é a posição. Não somos nós os desfrutadores. Não. Aí voltando à questão lá do início, né, qual é a meta do mundo material? Qual é a finalidade? Para que esse mundo existe? Né? Como Srila Prabhupada começa no seu significado. Né? O propósito da criação material de Brahma é claramente descrito aqui. Esse mundo é criado para que as almas caídas, né, para que a gente possa, tá, revelar a realidade espiritual, tá? A realidade do absoluto, que essa que é a realidade realmente, né? Que é Krishna vivendo no plano do absoluto, em relacionamentos amorosos com as gopis, com os gopas, com todas as entidades vivas que habitam o mundo espiritual, intercambiando relacionamentos amorosos e vivendo sem ansiedade, né? Vaikunta, também os planetas Vaikunta, né? Essa denominação Vaikunta quer dizer sem ansiedade, tá? E se Vaikunta já é um plano espiritual sem ansiedade, imagine lá em Goloka Vrindavana. Imaginem. Então, compreender o quão especial é o movimento de Sankirtana é exatamente compreender isso, né? Que esse é o que há de mais elevado na existência, na totalidade da existência. É o que é o humor de Radha e Krishna estabelecido lá em Goloka Vrindavana. Né? Então imagine, né, que bênção a gente poder estar recebendo todo esse conhecimento e sob a guia de Srila Prabhupada a gente caminhar em busca dessa compreensão, revelando cada vez mais, e não só revelando internamente, né? Realizando internamente a compreensão de tudo isso, né? E botando o trem no trilho, servir amorosamente a suprema personalidade de Deus. Claro, no primeiro momento, regras, regulações, disciplina, tá? Estágio, é um estágio probatório do serviço devocional. Krishna é tão bondoso que ele deixa um sadhana bhakti para a gente, mesmo nós que estamos cheios de impurezas ainda, né? Iniciar um processo de purificação e poder começar a vislumbrar os benefícios, né? O quão nectário é a gente estar livre, né? A gente começar a sentir os efeitos, né, das características do serviço devocional, né? Alívio das misérias materiais, né? Perceber a auspiciosidade da existência, como é auspicioso estar vivo, vivendo, entendeu? O quão raro é poder se conectar com o serviço devocional, né? Livrar-se do desejo da liberação impessoal, entendeu? Depois, viver uma vida de bem-aventurança e atrair o próprio Krishna. Imagine, isso daí não é
é algo assim realmente ímpar, né? Então, mas Krishna, voltando a essa questão, né, de como Krishna é benevolente, então ele deixa o sadhana bhakti e a gente vai gradualmente caminhando. Krishna vai nos dando as amostras grátis, né, resultantes do serviço devocional, prazer interno que acontece, entendeu? E ele deixa o caminho de karma, né, que está alinhado com o pravriti marga, mas ele permite que a gente vá depois até aderir a um karma mishra bhakti, né, que é você agir nesse mundo, mas já ter as influências, né, já ser um mix, né, de atividades em que você está obtendo resultados das suas ações, mas você oferece elas para Krishna, e algumas são já diretamente serviço devocional, feitas diretamente para Krishna, entendeu? Ah, como é que é isso? Não, uma pessoa, por exemplo, eu mesmo, eu tenho meu trabalho, então eu trabalho e obtenho resultados, os frutos do meu trabalho. Aí os frutos desse trabalho, eu mantenho minha família, mas eu ofereço algumas coisas para auxiliar a missão de Srila Prabhupada, doações que eu posso disponibilizar, um carro que eu tenho, que eu uso para servir os devotos, servir, enfim, o movimento Hare Krishna. Aí eu vou buscar o devoto lá no aeroporto, vou levar na rodoviária, aí eu vou levar o devoto para passear, para conhecer a cidade, eu vou levar o devoto para um Namahata, né? É assim. E tem aqueles outros que já são serviço mesmo. Por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam, entendeu? Então eu tento agir completamente destituído de qualquer interesse, eu não tenho interesse pessoal, né? Então já esse é um Karma Mishra Bhakti, uma pessoa que está dentro do conceito de Karma Mishra Bhakti. E aí a gente imagine, né, através desse método, a gente pode começar a se estabelecer a nossa consciência completamente em Bhakti, né? Imagine acessar Raganuga Bhakti, que é o serviço devocional espontâneo, onde tudo que a gente faz está, assim, efetivamente direcionado para dar prazer a Krishna, né? Então se demonstra aí a benevolência, a compaixão da Suprema Personalidade de Deus, que não largou a gente nesse mundo desamparado, não. Ele está sempre buscando, de alguma forma, cativar os nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa se alinhar com os seus propósitos, seus objetivos e a sua vontade, né? Para que seja feita a vossa vontade. Então, Srila Prabhupada Ki Jai, fico por aqui. Já bastante gente comentou aqui, foi muito bom. Deixa eu ver aqui se no nosso Instagram. Osmani Santos também chegou aqui, o Beto VMRJ. Aqui o Diego também conectou com a gente. Haribou, Diego, tudo bem? A menor marcenaria, Veg Caissara, Gopi Dolls, Pedro Fragrams. Ninguém comentou nada, né, gente? Marília Tizi, Magical World, R. Meirelles. Só quem comentou aqui foi o Salvador Filho, que falou: bom dia, estou em Aracaju, Sergipe. Muito bom. Vamos lá. Agora sim, mais comentários. O Marcelo Magalhães: o serviço aos Vaishnavas é o maior dos refúgios e a única garantia de se alcançar uma vida melhor. Muito boa. Você agora falou tudo. Porque esse ponto é um ponto filosófico muito importante. Porque eu não falei sobre isso e o Marcelo trouxe esse ponto agora. Mas aí, peraí, servir Krishna, a gente, como Krishna fala, você não serve a ele diretamente. Então Krishna fala: aquele que diz que é o meu devoto, esse não é o meu devoto. Mas aquele que é o devoto do meu devoto, esse sim é meu devoto. Então isso é importante, um ponto filosófico bem importante. Muito obrigado, Marcelo, por você trazer essa afirmação, porque esse fato, a gente tem que servir os devotos. Servindo os devotos, a gente vai se qualificando para servir o devoto do devoto do devoto, para servir assim Krishna.
entendeu? Aí a nossa ação, a nossa atitude vai servir Cristo. Então, Prabhupada, quando ele vem para o Ocidente, imagine, né, a bênção que é a gente poder estar ali atrelado à missão de Prabhupada. Estamos servindo Prabhupada, o devoto puro de Krishna, né? E Prabhupada já assim delegou essa missão a vários outros que pegaram isso de coração e alma como objetivo da vida, e que se Prabhupada Nugas, né? E que seguindo Prabhupada estão aí também promovendo o culto de Bhakti e inserindo mais e mais pessoas no culto de Bhakti. Então, quando a gente serve o devoto, a gente está aí sim se qualificando para servir a Suprema Personalidade de Deus. Então, deixa eu ver aqui o comentário, o Caminho para a Vrita, esse aqui já foi lido. Só um minutinho para eu poder acessar. Aqui o Otávio. Propagar a consciência de Krishna como verdadeiros sannyasis e brahmacharya ao mesmo tempo. Esse é um desafio, um grande desafio para aqueles que assumem o sannyasi ashrama, né? Foi até bom você trazer essa questão, Otávio, porque Varnashram Dharma é mencionado no significado de Srila Prabhupada, e conforme eu disse, é um instituto, uma instituição do Varnashram Dharma. Todo mundo que nasce nesse mundo, ele já vem com a sua mochilinha, a sua bagagem, e vai se enquadrar, vai nascer numa condição intelectualmente falando, né, a capacidade de discernimento, que está ligada a guna e karma, né? Os modos da natureza que a pessoa está influenciada e a reação das ações pregressas. Então a pessoa nasce numa condição e ela já se enquadra dentro de uma condição social. A questão é que ela não está presa a isso, tá? Não é que ela nasceu nessa condição e vai morrer nessa condição. Através do Varnashram Dharma, ela pode ir avançando. Mas cada um tem que, num primeiro momento, se encaixar dentro desse seu perfil, tá? E o Varnashram Dharma é exatamente uma dinâmica de existência que permite que a pessoa eleve-se através do Varnashram Dharma. Então ela está numa condição social, numa condição ali, numa posição, então ela vai se adequar àquilo e ela age com as suas ferramentas, com as suas potencialidades em benefício do corpo social. Então ela está cumprindo com o seu Dharma, entende? E também é importante o quê? O enquadramento dentro de uma condição espiritual. A gente sabe que os Varnas são Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmana. Os Brahmanas, cabeça da sociedade, orientadores, adictos ao conhecimento das escrituras e que, portanto, podem propagar conhecimento. Os Kshatriyas, aqueles que agem para a proteção da sociedade. Os Vaishyas, que nutrem o corpo social, distribuindo os bens de consumo de forma equânime, acessível a todos, independentemente de classes, né? E os Shudras, que são a base da sociedade, os trabalhadores braçais, aquelas pessoas que carregam, até tem uma interessante, né? Outro dia eu vi um post, nesses posts edificantes que a gente encontra no Instagram, que falava assim, né, que tem aquelas pessoas que elas são pouco evoluídas
e minimizam o trabalho dos outros. Então, por exemplo, tem um engenheiro e um arquiteto. Aí o engenheiro se acha superior lá ao pedreiro, ao mestre de obras, né? Que é o engenheiro que faz todos os cálculos de engenharia, enfim. O arquiteto planeja a planta arquitetônica de um ambiente, mas quem executa a obra é ali o pedreiro, né, o mestre de obras. E aí qual é o ponto? É que o engenheiro e o arquiteto, eles não conseguem construir sozinhos uma casa. Mas um mestre de obras, um pedreiro, ele consegue. Então olha que interessante. Para a gente ver como que a gente tem que prezar todo mundo e como que a pessoa, quando ela entende a sua importância, como que ela está enquadrada dentro do Varnashram, cumprindo com o seu dharma, o seu dever, beneficiando a todos e se beneficiando, porque ele está ali inserido, né? Então isso desmistifica, né? A visão de Krishna é completamente equânime, né? É cada macaco no seu galho. E quando cada um cumpre com o seu dever, todos se beneficiam. E volto ao ponto, todos podem avançar gradualmente. Não é o sistema de castas da Índia, entendeu? Porque a qualificação de uma pessoa, o sistema de castas, o que ele advoga? Que a pessoa, o seu Varna, ele está atrelado à sua família. Não, de jeito nenhum. O Varna é o humor da pessoa, a sua capacidade cognitiva, seu discernimento, suas qualidades pessoais, que independe do berço, entende? Então, embora, claro, eu tenha falado da correlação, né, de nascimento baseado no grau de consciência do casal, mas é óbvio que tem situações que existe uma regra geral, mas também existem exceções. E isso é muito claro, a gente vê pessoas muito íntegras, nascidas em condições muito adversas. Isso não é incomum não, tá? E ao passo que a gente vê pessoas que têm um berço esplêndido, porém fazem mau uso das facilidades que receberam e se desencaminham, né? Então tem essa questão. Então é importante a gente ter essa compreensão acerca dessas variantes, né? E o ashrama a gente sabe, né? Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasi. E aí eu falei tudo isso por conta do comentário do Otávio Daniel, da questão, o cuidado que um sannyasi, que assume para a vida toda uma conduta de renúncia, cuidado que ele deve ter na sua vida, sempre muito ali conectado com todo o sistema de Bhakti, né? O culto de Bhakti, cumprindo ali de forma exemplar toda a disciplina para que ele possa se manter e progredir, né, na sua consciência, nessa sua caminhada. Valeu, Otávio, muito bom esse seu comentário também. Aqui o Marcos Hahnemann mandou aqui um Jai Shila Prabhupada. No nosso Insta não teve nenhum comentário, outro que não o do nosso querido participante lá de Aracaju, o Salvador Filho. Então vou ficando por aqui. Eu acho que é o suficiente, não é isso? Deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Opa, tem sim. Tem sim. O Haridarshan alertando aqui o domingo. Temos o Mahabharata, o Haridarshan, ele está ministrando um workshop do Mahabharata às 13h30 aos domingos, lá no templo, no ISKCON Hill Bhakti Center. Então, é muito interessante, que discorrem, né, sobre a história
da humanidade, entendeu? Muito, muito, muito importante esse workshop que está sendo realizado conduzido pelo Haridasha. Anabela Oliveira aqui mandou um Hare Krishna, Hare Krishna. O Otávio, sem contar que um pedreiro pode ser um Hanuman ou uma formiguinha, cada um na sua possibilidade e capacidade. Verdade, né? A história de Ramachandra, né? No seu embate com Ravana, as formiguinhas carregavam grãozinhos e Hanuman ali desdenhando, né? Das formiguinhas, e Hanuman tomou uma maciada, porque Hanuman ele carregava, ele tinha o poder de voar com montanhas de terra, enfim, nas costas, para poder fazer a ponte que ligou o continente até Lanka, não é verdade? Então, a formiguinha carregava ali, e aí Hanuman quis desdenhar do serviço das formiguinhas, e aí tomou-lhe uma maciada, Hanuman tomou-lhe uma maciada do Sr. Ramachandra, né? Porque o Sr. Ramachandra reconhecia ali a formiguinha fazendo também o seu serviço dentro das suas capacidades, dentro das suas potencialidades. Aí o Haridasha comenta aqui, o corpo social sem as pernas fica comprometido em sua performance. Exatamente, os Shudras, né, como as pernas da sociedade, que carregam, a base da sociedade, assim como, porque tem essa analogia, né, a cabeça da sociedade, os Brahmanas, os braços, né, que dirigem os kshatriyas, o abdômen, que tem o estômago, que distribui a nutrição, né, o alimento que é ingerido pela boca, deglutido, ingerido, e o estômago trabalha para distribuir nutrientes para todo o corpo. Então esses são os Vaishyas, e os Shudras, as pernas, que carregam a sociedade, entendeu? Então é bem por aí mesmo, é muito importante a gente ter essa compreensão da importância de cada um dentro da sua posição, tá? E ver a relevância de cada um na sua condição e na sua posição e prezar cada pessoa, entendeu? Por isso. Então, fico por aqui, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi muito legal. Essa interação foi muito rica. Fico muito feliz de poder ter participado e ter contado com a participação de vocês, tá bom? Domingo, 10 da manhã, começa... faltou o Sudur Labha, raramente se alcança. Eu falei do Sudur Labha. Falei sim. Não falei não? Falei que é o Kleshagni, Subhadha, Mokshalaguta Kriti, Sudur Labha, que é raro de se alcançar. Bom, mas se não ficou muito claro, é importante de fato a gente saber que o serviço devocional é raríssimo de ser alcançado, tanto assim que os semideuses estão doidos para nascer nesse mundo, exatamente pelo fato de, conforme eu mencionei, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou aqui o seu legado, né, na forma do movimento de Harinama Sankirtana Jagya, que permite exatamente que nós ingressemos nesse serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Então, voltando ao que eu estava dizendo, domingo, 10 da manhã, começam as atividades no ISKCON Rio Bhakti Center, lá na Estrada da Barra da Tijuca, número 2010, e todos são convidados a participarem. A palestra, inclusive nesse domingo eu vou estar lá fazendo a palestra do Bhagavad Gita, às 4 horas da tarde, os bhajans começam às 3 da tarde, mas tem um almoço, gente, também. Esse domingo vai ser Ekadasi, inclusive um almoço de Ekadasi elaborado com todo carinho, todo amor, em serviço devocional para a satisfação de Krishna, para que depois a gente possa se beneficiar desse alimento espiritualizado, krishnaizado. Então, quem puder chegar lá mais cedo, tem o yoga às 10 horas, depois tem bate-papo, bhakti-papo, depois tem o almoço, e aí vem bhajans, sim, o Mahabharata, claro, às 13h30, bhajans às 15 horas, e Bhagavad Gita às 17 horas, às 16 horas, desculpem, 17 horas Kirtana, onde a gente canta os mantras, canta e dança para o prazer de Krishna, e depois, 6 da tarde, prasadam, jantar vegetariano gratuito, todos são convidados, tá? Então, fico por aqui, um bom final de semana para todos vocês. Srila Prabhupada Ki Jai!